Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos no trabalho de Evangelho, Vibração e Paz das quintas-feiras. Hoje, então, nós vamos ter a nossa companheira Patrícia Namura, que ela vai falar do livro E a Vida Continua, de Chico Xavier e André Luiz. Ela também fará a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a mensagem. A prece inicial e final com a Marisa Mizuno, a vibração dos passes por mim, Marcelo Volê, e a vibração das águas pela Vera Tchocola. Então vamos aproveitando, fechando esses nossos olhos materiais e abrindo esse olho maravilhoso espiritual, recebendo toda a imagem do Cristo, desses mentores aqui no Paz e Amor, que vai nos aliviando, trazendo uma luz, mas ao mesmo tempo uma mensagem de amor, uma mensagem, o quanto o Pai, nosso Deus, nos ama. E assim, que abrimos os nossos corações, a nossa mente, trazendo essa transformação divina nesse verdadeiro ser imortal que somos todos nós, como nós somos todos irmãos. E para começar esse trabalho, nós vamos acompanhando agora a Marisa com a prece inicial. Mestre Jesus, é com muita alegria que nos reunimos nesta casa bendita em Teu nome. É com muita gratidão que sentimos a Tua presença e o Teu amparo. E é com muita humildade que pedimos a Sua ajuda para sermos capazes de abrir as nossas mentes, os nossos corações aos Teus ensinamentos. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Acho que tá bom. Obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, abra nossa mente e o coração, não só para o aprendizado, mas para todas as energias que nós vamos receber aqui nesta noite. Hoje é a primeira semana do mês e, como todos os meses, a gente tem a orientação de indicar um livro, né? Na verdade, a diretoria de doutrina indica um livro para leitura. Então, a gente dá uma paradinha no nosso ciclo de palestras para abrir espaço para a indicação deste livro. E hoje a gente vai falar do livro E Assim, E a Vida Continua, né? Psicografado por Chico Xavier e ditado por André Luiz. Então, nós vamos começar com a leitura do Evangelho e da mensagem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 22. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, existe a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Portanto, com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual,
existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso que constitui a verdadeira família. A mensagem, eu tirei um trechinho do próprio livro, que é bem interessante e eu achei que cabe aqui para a gente iniciar a nossa conversa. No plano físico, idealiza-se a continuação da vida no mundo espiritual. No mundo espiritual, idealiza-se a correção, o reajuste, a melhoria e o polimento desta mesma vida no plano físico. Somos viajores do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, renascendo na terra e na espiritualidade, tantas vezes quantas se fizerem preciso, aprendendo, renovando, retificando e progredindo sempre, conforme as leis do universo, até alcançarmos a perfeição, que é o nosso destino comum. Bom, este livro, com este livro, o médium Chico Xavier, ele encerra uma coleção de 13 obras ditadas pelo espírito André Luiz, batizada pela Federação Espírita Brasileira, a FEB, como A Vida no Mundo Espiritual, onde ele relata, como é a experiência do lado de lá. E essa coletânea trouxe diversas atualizações para a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec em meados do século XIX. Hoje, essa obra já está na sua 35ª edição. E ela foi publicada pela primeira vez em abril de 1968, 100 anos após a publicação do livro A Gênese, de Allan Kardec, que, traçando um paralelo, a gente vai perceber que foi um fechamento da codificação kardecista, na publicação da Gênese, e aqui André Luiz também fecha a sua contribuição sistemática ao Espiritismo com revelações acerca da chamada erraticidade, que é a vida do espírito entre a morte do corpo físico e o renascimento em nova encarnação. Também do intercâmbio entre os dois planos, físico e espiritual, do processo mediúnico e obsessivo, da reencarnação e da justiça divina, e como de praxe na literatura espírita, ele também traz exemplos da aplicação dos ensinos do Cristo, tendo em vista o auxílio no progresso espiritual de todos nós leitores. Este é também o primeiro romance de André Luiz narrado em terceira pessoa, ou seja, o próprio autor ele não aparece em nenhum momento, o que fala ainda mais sobre a sua evolução ao longo da série, dessa coletânea de livros, já que ele se retira completamente do palco para dar espaço aos protagonistas da história. Nas demais obras, ele sempre aparece, e inúmeras vezes, como estagiário, compondo as cenas do enredo. O livro também se diferencia dos relatos anteriores, como, por exemplo, o Nosso Lar, por focar menos na descrição geográfica espiritual e muito mais no drama humano, nos laços de afeto e, principalmente, nas consequências psicológicas das nossas escolhas. A história, eu vou dar só uma pincelada, espero que vocês fiquem instigados a ler o livro. Mas a história ela se inicia com o encontro de dois personagens principais, Evelina Serpa e Ernesto Fantini. Dois espíritos que estão na experiência terrena, enfermos, e que se conhecem em uma estância de repouso em Poços de Caldas, Minas Gerais. E após um procedimento cirúrgico muito delicado, os dois desencarnam. E aí eles despertam no plano maior, encontrando amparo em uma colônia espiritual que lembrava muito um hospital.
Então, esses dois espíritos, eles vão descobrir juntos e mais tarde que a doença que compartilhavam era apenas o início de uma incrível trajetória de amor, amizade, esperança, fé, rumo ao progresso e realização espiritual. A obra revela que a vida persiste pós-túmulo, moldada pela condição mental e moral de cada um. Evelina era uma jovem católica fervorosa. E Ernesto, um homem já de meia idade, e era um livre pensador. Ambos, em suas condições espirituais medianas, eles não estavam exatamente preparados para compreender a vida após a morte. Aliás, quem de nós está, não é mesmo? Preparado para esse dia. Assim, eles foram levados a crer, a princípio, que eles estavam apenas se recuperando das suas cirurgias. Mas, com o passar do tempo, eles estranham a ausência, a falta de notícia dos seus parentes. Então, ao se encontrarem no plano espiritual, aos poucos, conversando com outros assistidos mais esclarecidos sobre a nova realidade e também frequentando palestras que eram oferecidas pela instituição, eles vão tomando consciência da sua nova situação, da sua nova condição. E isso nos diz muito sobre como a nossa chegada e adaptação no plano espiritual, ela é complexa e depende não somente da nossa condição moral, mas também da nossa capacidade de compreender a nova realidade na qual estamos inseridos neste mundo espiritual. Então, aos poucos, eles sentem a necessidade de retornar, né? Têm saudades dos seus familiares, dos seus parentes, e imaginam, acreditam que eles estão desolados e também saudosos. Mas eles recebem a permissão para fazer essa visita, e eles são surpreendidos com cenas inesperadas, com cenas amargas e tristes. E, imediatamente, então, eles iniciam um trabalho de auxílio e de reforma para esses entes queridos, começando, assim, a compreender os complexos laços que uniam as suas famílias, né? A família, Santini e... Serpa e Fantini. Então, eles começam a entender essas relações e compreender esses laços que uniam essas famílias, porque, como nós sabemos, as famílias são um verdadeiro emaranhado de amor, de amizade, mas também de progresso espiritual. A obra, ela enfatiza a importância do autoexame e do perdão, mostrando que a espiritualidade ela é plena de trabalho e esperança. Ensina que a assistência divina ela é sempre perfeita, e que, independentemente dos erros que tenhamos cometido no passado, todos nós temos a chance de recomeçar e evoluir. E aí, eu escolhi alguns pontos de reflexão que eu acho que vocês também, ao ler este livro, vocês vão identificar e vão poder pensar sobre. Então, eu trouxe aqui uma pincelada de algumas reflexões que eu achei importante. A primeira delas é o choque da normalidade pós-morte. Para quem espera um céu contemplativo ou um inferno em chamas, quando nós desencarnarmos, vamos encontrar a extrema semelhança do plano espiritual com o material. Eles dormem, eles comem, usam roupas e até se preocupam com as convenções sociais. O despertar, ele é gradual, e o espírito precisa de cenários familiares para não entrar em colapso mental. Daí algumas semelhanças com o plano, né, do plano espiritual com o plano físico. Outra questão que me chama a atenção é o casamento, os laços de afeto e o triângulo amoroso que existiu nessa narrativa. O livro vai nos mostrar que a obra, que no plano espiritual, a sintonia vibratória, ela prevalece ao contrato civil. E que casamento não é uma algema eterna.
Também vamos ver o desafio sobre o conceito de posse e ciúme e como lidar com a ideia de que o nosso cônjuge, que ficou na Terra, pode seguir a vida com outra pessoa, numa nova relação. Também fala sobre a eutanásia e o direito de partir. A obra discute o estado de saúde dos personagens antes do desencarne e como o apego aos familiares segura o espírito ao corpo, muitas vezes já bastante sofrido. Muitas vezes, um processo de libertação, a verdadeira morte, muitas vezes, ela é um processo de libertação psicológica que começa bem antes do coração parar de bater. Outra questão que o livro traz é sobre o papel do dinheiro e do status no além. O que levamos na nossa bagagem para o plano espiritual? O livro prova que o prestígio acadêmico e financeiro é um lastro que muitas vezes pode dificultar a ascensão espiritual, se nós não trabalharmos essas questões de forma adequada, se não houver uma reforma íntima e um trabalho no bem. E, por fim, mostra também a obra a obsessão entre vivos e os mortos. O livro mostra que, muitas vezes, os encarnados são mais obsessores na vida dos desencarnados do que o contrário, através de cobranças mentais, de mágoas, de ressentimentos, que muitas vezes a gente cultiva. E outras vezes até de apego mesmo, né? Às vezes a gente fica tão apegado e dificulta a evolução e acaba sendo uma causa de perturbação para os desencarnados. Então, muitas vezes, nós somos realmente agentes que perturbam a paz de quem já partiu, ainda que não seja essa a nossa intenção. E aí, o título, né, E a Vida Continua, ele é a maior provocação da obra. Ele retira o peso final, estático, e coloca em seu lugar a continuidade do aprendizado. Não há um fim, não há um ponto final. Apenas um novo capítulo a ser escrito com os mesmos personagens até que a gente alcance o progresso desejado e o perdão possa ser real. O desencarne, ele é uma continuação da própria vida, em outro plano, com os recursos que nós mesmos construímos. Então, a gente já tem na lição espírita a seguinte lição: a cada um segundo suas obras. Então, nós vamos trabalhar de acordo com aquilo que a gente conseguiu produzir efetivamente e aprender. Essa é a justiça da nossa segunda chance. Então, para finalizar, eu só queria dizer que essa obra ela foi adaptada para o teatro em 2010 e para o cinema em 2012. Né? Então, tem um filme com esse enredo, com artistas de peso como Lima Duarte e Ana Rosa. E o filme ele teve um roteiro bem adaptado e deixa os não conhecedores dessa obra literária ou do espiritismo com bastante curiosidade para ler o livro de André Luiz. Então, quem leu o livro, assista ao filme. E quem já assistiu o filme, leia, mergulhe nessa literatura, porque a obra sempre traz mais detalhes, sempre traz mais aprofundamento, e, com certeza, a gente vai conseguir edificar e solidificar o aprendizado. Espero que vocês se interessem por essa obra, que vocês possam buscar essa leitura e que ela seja uma luz a mais no nosso caminho de aprendizado e de evolução. Muito obrigada. Boa noite. Vamos todos nós fechando os nossos olhos, descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda,
com as palmas viradas para cima. E eleva o seu pensamento a Jesus, na sua maneira. Um Jesus no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. Um Cristo iluminando todo esse planeta Terra, esse planeta azul maravilhoso, esse mundo que vivemos. Um Jesus que faz parte da tua vida. Vamos também pedindo aos mentores da Casa de Paz e Amor, coordenado por Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que possa nos enviar tanta energia, os socorristas, esses mentores maravilhosos, para que possa nos auxiliar. Nós vamos pedindo então aos médiuns que se coloquem numa posição de receptação de energia, onde os franciscanos, as servas de Maria, as servas de Clara de Assis, junto com os mentores do Hospital Alvorada, todos unidos a esses médiuns que já, desde essa madrugada, já se prepararam para que possa doar com muito amor esse passe misto que acontece agora. Então nós vamos recebendo uma luz que é espargida do alto, envolvendo bem no alto da cabeça o coronário, revitalizando todos os neurônios, criando sinapses, descendo para o frontal, na altura da testa, energizando esse centro de força que transforma toda a química favorável a nós, todo o sistema endócrino, com pensamentos que se cria edificante, e a luz vai descendo para o laríngeo, na altura da garganta, energizando o hipotálamo, a hipófise, trazendo toda uma lisura, uma energia, para que nossas palavras constroem estradas limpas, luminosas, flores, trazendo todo um equilíbrio na sua vida, com palavras edificantes. Você vai caminhando sempre para uma luz e deixando os rastros com flores, com pétalas, agraciando a todos que te seguem. É assim que recebemos toda essa energia divina. E essa luz desce para o nosso cardíaco, na altura do coração, massageando esse centro de força. E nós vamos doando ao companheiro do lado esquerdo, do lado direito, toda essa energia com muito amor, da frente, atrás. É uma união única. É um centro de força que une. Que os pensamentos são diferentes, mas o amor é o mesmo. É divino. Jesus nos ensinou. Então essa luz de energia vai se misturando, fortalecendo aquele que precisa, aquele que tem mais amor para dar, doando, fazendo o teu trabalho
nessa noite, com tanta grandeza. E vamos seguindo agora para o centro de força, o esplênico, na altura do baço, do lado esquerdo do corpo, que funciona como uma bateria. Nós vamos recebendo essa energia, fortalecendo, equilibrando todos esses fluidos vitais, para que possamos reabastecer todo o nosso corpo. E vai descendo agora para o gástrico, na altura do estômago, dissipando o acúmulo de energia natural até mesmo, muitas vezes por um excesso de alimentação ou falta, muitas vezes o sistema nervoso. Então sempre é dissipado esse centro de força. Descendo para o baixo ventre, no genésico, equilibrando, descendo toda essa energia pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem no cóccix. E vai acumulando um pouco de energia, que vai implodindo para cima, numa forma de espiral, passando por vértebra a vértebra, chegando no umeral, indo até o bulbo e uma explosão de luz. E é assim que os caravaneiros fraternos chegam a cada um de ti, junto com os vossos mentores, e essa luz, e nós vamos até os nossos lares, entrando pela porta da frente, limpando todos os miasmas, deixando uma energia límpida, etérea, concluindo o amor de Deus dentro dos nossos lares, em cada cômodo. Aos nossos irmãos que moram com a gente, os nossos parentes próximos, que receba toda essa energia. Se porventura há uma necessidade de um alívio desses mentores, peça que possa iluminar aqueles que moram com a gente, para que possa ter toda a confiança, todo amor, equilíbrio, e usar esse caminho que nos leva a Deus. Também vamos iluminar o nosso local de trabalho, para que possa ter esse equilíbrio de liderados e liderantes, sempre no propósito, sempre naquela união, com o objetivo de concretização do trabalho, que possa iluminar a todos. Se porventura estamos de mudança, que possa essa espiritualidade amiga te fortalecer, te inspirar, porque o caminho já foi dado, o caminho do bem, e prevalecerá. Voltando então agora para o salão do Paz e Amor, onde recebemos luzes desses mentores, como se anjos, arcanjos e serafins nos acompanhassem, trazendo um voto de confiança a todos nós, pela mudança, pelo equilíbrio, pelo amor que nós vamos ter a partir de agora, tendo entendimento da vida. E essa luz que se fez, vamos iluminando as urnas lá na frente, primeiramente a dos encarnados, que a cada papel, toda a equipe desses mentores estude, um a um, dando todo um equilíbrio que possa ser restituído no que pede.
Mentalizamos agora as urnas dos desencarnados, que como foi colocado essa noite, muito bem pela Patrícia, a vida continua com amor, com carinho, com equilíbrio, que é o nosso verdadeiro lar, aonde eles são recebidos com muita festa, por parentes próximos, amigos, até seus pets, né? Quantos que amam, numa unidade única, do bem-estar, da evolução da alma. E assim então, que nós agradecemos e vamos dando continuidade para a fluidificação das águas, agora com a nossa amiga Vera Tchocola. E assim, queridos irmãos, vamos continuar nessa leveza, esse auditório, onde todos os amigos espirituais estão à nossa volta, nos cuidando, nos tratando. E chegou agora a hora dos amigos bioquímicos, farmacêuticos, os longelíneos, que nos analisaram caso a caso, entenderam a medicação a ser colocada em cada vasilhame. Por favor, amigos, que vibrem pela sua necessidade, para que o medicamento exato possa ser colocado nessas águas. Esses medicamentos que vieram do Hospital Alvorada, alguns vieram do laboratório, outros do local onde os longelíneos preparam essas medicações com moléculas bem específicas, nem existentes aqui na Terra, e outros estão sendo tratados pelos pretos velhos e índios, que maceram todas aquelas ervas necessárias para o nosso tratamento. E assim, queridos amigos, após esse tratamento, vamos nos ligar a alguém que necessita do tratamento dessa água, que possa ser fluidificada também por esses amigos, que eles vão até esses locais fluidificar a água desses necessitados, que estamos aqui envolvidos e ligados a eles. E assim, queridos irmãos, vamos agradecer todas essas benesses dessa noite, toda essa egrégora que envolve aqui o nosso salão, e as freiras já iniciando com as pétalas caindo em cima de todos nós, como pétalas de plena paz, para que possamos cada vez mais ter a paz e o discernimento necessário para as nossas necessidades. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Amigo Jesus, quantas bênçãos recebidas. Agradecemos por todas elas. Mas nesta noite especial, pedimos para que acolha um pedido. Que essas mesmas bênçãos sejam estendidas a todos os nossos irmãos que sofrem, em especial aqueles que sofrem pelas guerras que nós mesmos produzimos. Estende a sua mão sobre todas as pessoas, lares, hospitais, todos os povos atingidos, e em especial sobre aqueles que podem de alguma forma interferir no destino da humanidade, para que sempre escolham o caminho do bem, da fraternidade e da paz. Que Deus tenha misericórdia de nós, que assim seja.
Essa é uma porta, né? Aquelas antigas, né? Bom, nos recados, só vou passar que a partir do dia 5 de abril, aos domingos, o trabalho do Evangelho Vibração em Passe iniciará às 9 da manhã e tem seu término às 9h45. E para a gente terminar hoje, eu só faço assim, gostaria que vocês fossem para casa, abraçassem teus parentes e à noite agradece a Deus a vossa reencarnação, que está sendo maravilhosa. Muita paz e até a próxima quinta-feira. Vamos com Deus. Obrigado, hein, Depois da desobediência. Desobediência?